Amém? Graça e paz, igreja vencedora. Pode sentar na presença de Deus nesse instante, em nome de Jesus. Vamos voltar um pouquinho então lá, no versículo 1, hein? Isso, vamos ler todo o texto. Vamos lá? Vamos ler comigo, irmãos? Vamos lá. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém? Só esse versículo, queridos, na verdade era esse versículo, do 1 ao 17. Nós vamos ler os outros versículos, mas durante a mensagem. Vamos ler novamente esse texto, vamos lá. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, o que Jesus sabia aqui? Vamos trocar essas palavras. O que Jesus sabia aqui? Que ele iria morrer. Então, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que iria morrer, amém? Passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus discípulos que estavam no mundo, o texto diz que ele os amou até o fim. Amém? Diga amém. Amém. A primeira pergunta, por isso que nós oramos aqui primeiro, depois lemos o texto e tal. A pergunta que eu quero fazer aqui, queria dizer, se você soubesse, disse o quê? Se você soubesse que iria morrer hoje, Jesus sabia que ele iria morrer. Amém? Ele sabia o exato dia que ele iria morrer. E se você soubesse que você iria morrer hoje, qual a mensagem que você deixaria para as pessoas que você ama? Que mensagem você deixaria para a pessoa que você ama? Ou pessoas que você ama? O texto diz que Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo e aproveitou os últimos momentos, em particular com seus discípulos, para deixar uma mensagem muito importante. Ele cingiu-se de uma toalha, colocou água em uma bacia e passou a lavar os pés dos seus discípulos. Depois de ter lavado os pés de todos eles, voltou à mesa e disse: vocês compreendem o que eu vos fiz? Existem muitas coisas que Jesus fez por nós, mas ainda não temos uma compreensão na sua totalidade. Assim também naquela noite os discípulos não compreenderam a essência dessa mensagem que Jesus estava transmitindo para eles através de uma atitude. Então Jesus continuou a dizer, eu quero que nós possamos agora ler os versos seguintes, vamos lá. Verso 2. E acabada a ceia, tendo diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, aleluia, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés, aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse:
O que eu faço, não sabeis tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhes disse: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: esse é o texto. Vocês compreendem o que eu acabei de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor. Jesus é Senhor? Jesus é o teu Senhor? Jesus é mestre? Sim? Jesus é o teu mestre? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem. Jesus está afirmando agora: eu sou Senhor. Amém? E eu sou mestre. Ora, se eu, Senhor, sendo Senhor, e se eu, sendo mestre, eu vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, felizes sois se vocês a praticares. Amém? Existem muitas coisas, então, que Jesus fez por nós, mas ainda não temos uma compreensão na sua totalidade. Assim também naquela noite, os discípulos, como lemos, eles não compreenderam a essência da mensagem que Jesus estava transmitindo. Então Jesus continua a dizer: vós me chamais de mestre, vós me chamais de Senhor, e dizeis bem. Ora, se eu sendo Senhor e mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Existe um entendimento errado por parte de muitas pessoas a respeito deste ensino, pois elas repetem exatamente o ritual do lava-pés, mas desconsideram que Jesus estava nos ensinando algo muito mais profundo do que o ritual. Jesus, Ele é Senhor. Jesus, Ele é o nosso mestre. Eu vou falar uma experiência minha. Eu fui visitar alguns anos atrás um casal. Não sei se Carlos estava comigo. E conversamos, oramos, aconselhamos. E depois o marido, eles eram crentes da igreja. O marido, ele disse assim: pastor, sente-se, eu quero fazer algo. Estou sentindo de fazer algo. Ele foi, pegou uma bacia de água e lavou os meus pés. Eu fui surpreendido com esse ato.
E uma dessas vezes isso aconteceu em uma visita. Isso me deixou um pouco constrangido. A pergunta é essa. Quero que você faça essa mesma pergunta. Qual a essência dessa mensagem? Pergunte isso para você mesmo. Qual a essência dessa mensagem? Qual é a essência deste ensino que Jesus está aqui aplicando na prática para a vida de homens e quer nos ensinar aqui nessa noite também? Para compreendermos, nós precisamos saber que o lava-pés era um costume daquela época. Preste atenção, um costume. Naquela época em que Jesus estava neste mundo como homem, era um costume lavar os pés das pessoas que entravam em uma casa. Por exemplo, hoje eu fui na casa da minha irmã e do meu cunhado. Se esse costume vigorasse nos nossos dias, os meus pés seriam lavados na casa de Ricardo e na casa de Elaine. Você pode ter ido também nesse dia na casa de alguém, e se fosse costume nessa época, seus pés teriam sido lavados naquela casa. Ou se alguém fosse à sua casa hoje, os pés dessas pessoas seriam lavados dentro da sua casa. Era um costume. Mas preste atenção, porque eu vou aprofundar. Quem lavava os pés? E por que isso acontecia nos dias de Jesus? Isso acontecia porque as ruas daqueles dias não eram pavimentadas, asfaltadas. E era comum o uso também de sandálias abertas, chinelo, para você entender um pouquinho melhor, deixando assim os pés expostos à poeira. Lavar os pés era algo necessário para todas as pessoas que entravam em uma casa, principalmente quando se tratava de uma festa, um churrasco, um aniversário. Estão aqui? As pessoas, ao chegarem no local, logo depararam-se com um escravo, cingido com uma toalha na cintura e uma bacia com água, preparado para lavar os pés de todos os convidados. Quem lavava os pés então? Um escravo. Isso era, queridos, algo normal em todas as casas, com exceção em alguns eventos onde não havia um escravo à disposição para esse serviço. E segundo a tradição, a pessoa, preste atenção, quando não havia um escravo, por exemplo, você não tem um escravo na sua casa, então quem que vai lavar o pé das pessoas? A pessoa menos importante da sua casa, da sua família, era designada para aquele trabalho. Quem seria essa pessoa, se fosse sua casa? Quem seria essa pessoa que lavaria os pés? A pessoa menos importante, a pessoa menos favorecida, deveria lavar os pés dos convidados. Preste atenção, jamais o anfitrião deveria fazer esse serviço. E no episódio, no capítulo 13, preste atenção, nesse capítulo, quem é o anfitrião neste momento? O próprio Senhor Jesus. Ele é o anfitrião da Santa Ceia. A casa estava preparada para ele. Ele estava ministrando na casa. Ele era o anfitrião da casa.
Jamais o anfitrião deveria fazer esse serviço. E Jesus era o anfitrião daquele lugar, e segundo o costume, por não haver nenhum escravo, não havia escravos ali, Jesus estava com os seus discípulos. Então, queridos, algum ou alguém daqueles 12 deveria se colocar à disposição, pegar uma toalha, cingir-se, pegar a água e a bacia e fazer esse serviço. Preste atenção. Havia uma necessidade, diga comigo isso. Havia uma necessidade. Havia uma necessidade real naquele momento. Lá em Lucas, no capítulo 22, no verso 24, nos fala, queridos, que houve uma discussão entre os discípulos de quem era o maior. E o contexto é esse momento. Porque aquele que era o maior não iria lavar os pés dos outros, mas aquele que era o menor deveria lavar o pé de todos. Agora nós podemos compreender, queridos, que existe uma essência nessa mensagem que está muito além de pegar uma bacia para lavar os pés de nossos irmãos. A essência da mensagem é o reino de Deus e os seus princípios aplicados nas nossas vidas. Nessa passagem nós podemos aprender 3, diga comigo, 3, diga 3 princípios. Vamos ver os mais importantes e necessários para a convivência como família de Deus. Primeiro princípio do reino de Deus: o princípio da humildade. A humildade é um princípio no reino de Deus. Jesus disse lá no Sermão do Monte, em Mateus 5,3, que o reino de Deus, presta atenção, irmãos, o reino de Deus pertence aos humildes de coração. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Naquele momento havia uma necessidade real, em que um dos discípulos deveria lavar os pés dos outros. Foi então que se levantou uma discussão entre eles para saber quem era o maior, pois o menor seria colocado e escalado para essa humilde missão. E qual era essa humilde missão? Lavar os pés de todos os outros discípulos. Mas nenhum deles queria passar por aquela situação de humilhação. Então, quem se levanta? Jesus é digno de ser louvado. Jesus é digno de ser adorado. Jesus é digno de ser aplaudido. Jesus é digno de levantarmos as mãos a Ele e darmos a Ele glória, louvor e honra, porque Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores. E diante de uma situação, de uma necessidade real, em que há apenas uma discussão, eu sou maior, eu sou melhor, eu sou melhor que você, o meu dízimo é mais alto que o seu, a minha oferta é melhor do que a sua, a minha primícia, você nem queira saber de quanto é.
melhor do que a sua. A minha voz é mais bonita do que a sua para cantar. Eu toco muito bem. Ou eu já estou há muitos anos na igreja. Você está chegando agora. Quem é você? Vou dizer uma coisa, queridos. O reino de Deus é diferente. A vida com Deus é diferente, irmãos. Então Jesus se levantou da mesa, cingiu-se de uma toalha, colocou água na bacia e foi lavar os pés dos seus discípulos. Jesus lavou os meus pés. Jesus lavou os teus pés. Jesus lavou os nossos pés. Era uma tradição entre os fariseus e rabinos. Era uma tradição entre os fariseus e rabinos. Jesus era mestre. Jesus era um rabino. E na tradição dos rabinos, eram os discípulos, por uma questão de honra, que lavavam os pés de seu mentor, de seu mestre. E nesse caso, o Senhor e Mestre levanta-se da mesa, cinge-se de uma toalha, toma uma bacia com água e vai lavar os pés dos seus discípulos. Pedro, ciente dessa tradição, Pedro ele congregava numa sinagoga. Pedro conhecia a tradição dos rabinos e fariseus. Pedro, ciente dessa tradição, ele se surpreende da atitude do Senhor e Mestre. Então Jesus disse a Pedro, versículo 7, primeiro, já lemos: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Vamos ver, qual seria a nossa atitude? Qual seria a nossa atitude se estivéssemos em uma situação como essa? Será que iríamos aceitar com facilidade a escolha de ser intitulado o menor, o menos favorecido, para lavarmos os pés de todos? Jesus, diga glória a Jesus. Mais forte, diga glória a Jesus. Jesus, sendo o Senhor e Mestre, voluntariamente, disse o que agora? Tem gente que só faz a obra empurrar. Você tem que dar um toque, faça. Queridos, nós temos que entender a nossa função do reino. Jesus voluntariamente, aleluia, se apresentou como o menor. Por isso, queridos, nós podemos dizer que Ele cresça e que eu diminua, que Ele apareça e eu desapareça. Aleluia. Jesus se apresenta como o menor no meio dos seus discípulos, e com essa atitude de humildade ele denunciou algo que está no coração de muita gente ainda dentro da igreja: orgulho. Nos nossos dias, o orgulho tem tomado conta do coração de muitas pessoas
e causando muita destruição, até mesmo no meio da igreja. E o principal motivo das brigas, discórdias, divisões, partidarismo, separações entre casais, destruição de famílias, discórdia entre pais e filhos, é o orgulho. Jesus estava ensinando que no reino de Deus não tem espaço para o orgulhoso. Todo aquele que se exalta, Deus abate, mas aquele que se humilha será exaltado. Está escrito que Deus resiste aos soberbos, mas ao humilde Ele concede, aleluia, ouça o que eu vou dizer, Ele concede a sua graça aos humildes. Jesus estava ensinando, queridos, tudo isso. O discípulo é um seguidor do seu mestre. Nós precisamos seguir o exemplo do nosso mestre, que assim mesmo se humilhou, tornando-se, Filipenses 2,8, obediente até a morte e morte de cruz. Segundo princípio, estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos esquisitos. O segundo princípio está no verso 8, que é a sujeição ao corpo de Cristo. Diga comigo, sujeição ao corpo de Cristo. Humildade e agora sujeição ao corpo de Cristo. Jesus disse a Pedro: se eu não te lavar, você não comparte comigo. Esse princípio nos revela a grande responsabilidade que temos como membros do corpo de Cristo. E essa responsabilidade é estarmos sujeitos a Cristo. Cristo é a cabeça do corpo. Se fazemos parte do corpo de Cristo, com certeza seremos aperfeiçoados. Se fazemos parte do corpo de Cristo, com certeza seremos santificados. Se fazemos parte do corpo de Cristo, com certeza seremos lavados, limpos, através do convívio com os demais membros do corpo de Cristo. Juntos, bem juntinhos, somos edificados uns aos outros. Jesus deixou bem claro para Pedro, dizendo que aquele que não se deixar ser lavado por Jesus não tem parte com ele. Deixar de ser lavado por Cristo é permitir que eu seja cuidado pelos meus irmãos. Pois a igreja é representante de Cristo na terra. Quando nos sujeitamos aos nossos irmãos, também estaremos nos sujeitando a Cristo como cabeça. Resistir o pastoreio, resistir o discipulado, resistir o companheirismo, não é ter parte com Jesus. Ainda nos nossos dias existe muita resistência ao cuidado de uns aos outros, de um para com os outros. Nem todos permitem ser discipulados. Nem todos respondem uma saudação, graça e paz. Nem todos respondem uma saudação de bom dia.
Quanto mais uma pergunta: como você está? O que aconteceu? Em Lucas 10:16, presta atenção. Em Lucas 10:16, Jesus declarou: quem os rejeitar a mim, quem os rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Jesus disse também a Pedro: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. A pergunta é: por que Jesus disse para lavar somente os pés? Foi uma comparação que Jesus usou para compreendermos que no mundo inevitavelmente corremos o risco de pecar. Estava conversando sábado com uma pessoa e nós estávamos falando sobre o Salmo 1. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado é o varão que não, primeiro, não anda, nem depois, não é assim. Vamos lá, vamos ler o Salmo. Salmo 1, vamos lá, abra lá, irmão. Tem 3 coisas aqui nesse salmo. Cristo, é inevitável, presta atenção, que nós vamos viver com pessoas amanhã, diferentes da igreja, que não têm a mesma crença que nós temos, amém? Que não estão fazendo o que nós estamos fazendo e que acham que estão curtindo. Eu acho que nós estamos vivendo melhor a vida do que muitos deles. Porque um dia nos seus atos, disse um homem muito rico, muito mais rico do que todos nós juntos aqui, ele disse: um dia nos teus atos vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar, e eu prefiro estar na tua presença, Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Segundo, não se detém. E terceiro, não se assenta. Primeiro ano, inevitável, as pessoas estão andando ao nosso redor e elas estão falando coisas que não batem com o que nós acreditamos. Mas não tem problema. Amém? Não tem problema. Nossos pés estão lavados. Agora o grande problema é quando paramos. Se deter, paramos. E depois de parar, queridos, o que essa pessoa faz? Ela se senta. O texto diz que nós somos bem-aventurados se nós não andarmos, não nos determos e não nos assentarmos. Mas vamos ter que andar. Pessoas vão estar conosco, vão estar caminhando conosco, mas nós sabemos para onde estamos indo. Nós não somos influenciados, não nos detemos, nós sabemos para onde estamos indo, nós não nos assentamos, nós não paramos e não nos moldamos a eles, porque nós sabemos para onde estamos indo. Amém? Vocês estão aqui? Amém. Eu tenho um mentor, eu tenho um discipulador, eu tenho um orientador, e acima de tudo,
eu tenho uma palavra que é a minha única regra de fé e prática. Amém? Terceiro princípio, para terminarmos. Primeiro, qual que é mesmo? Humildade. Segundo, sujeição ao corpo de Cristo. Terceiro princípio, fale comigo assim: disposição voluntária para o serviço. Vocês já viram pessoas que saíram da igreja dizendo assim: eu não tive oportunidade lá? Já viram? Nunca me deram oportunidade. O serviço, ele é voluntário. Ainda tem muitas pessoas assim. Ele é voluntário. Nós precisamos ter uma disposição. Nós precisamos dizer primeiramente para Ele: eis-me aqui, usa-me. Amém? Eis-me aqui, fala porque teu servo te ouve. Eis-me aqui, envia-me a mim. Verso 13. Capítulo 13, verso 13 a 15 diz: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós. Alguém precisou dizer para Jesus fazer aquilo? Hã? Ninguém. Por que nós estamos na vida da igreja esperando alguém dizer para fazermos alguma coisa? O que nós precisamos é dizer assim: pastor, eu vou abrir a minha casa para um culto doméstico todas as quartas-feiras. O senhor está convidado, se o senhor quiser. Mas comunica primeiro. Eu vou abrir uma célula, pastor. O senhor fala muito sobre célula, ganhar almas. O senhor fala sobre dar frutos, fazer discípulos. Vou abrir. Estou cheio. Meu celeiro está lotado das sementes que o Senhor semeou ao longo desses anos na minha vida. Eu vou fazer algo com essas sementes. Eu vou começar a derramar essa semente na vida de outras pessoas. Eu vou ganhar o perdido. Eu vou consolidá-lo na fé. Eu vou fazer dele um discípulo de Jesus e vou enviá-lo. Assim como Jesus foi modelo para mim, eu vou ser modelo para outros. E quando os discípulos estavam discutindo por causa de um serviço a ser realizado, Jesus se levanta da mesa, retira suas vestes e cinge-se com uma toalha, colocou água em uma bacia
e passou a lavar os pés dos seus discípulos. Depois ele disse esse texto de João 13, 16 e 17. Essa mensagem, ela nos ensina que no reino de Deus as coisas são inversas ao sistema do mundo. Jesus disse aos seus discípulos em Lucas, capítulo 22, 25. Vamos ler esse texto. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, ou seja, as autoridades, prefeito, governador, presidente, dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Todos nós, eu disse o quê? Olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga eu e você. Todos nós fomos chamados para servir. Por isso, nós devemos executar o nosso trabalho, queridos, com excelência. Pois aquele que nos chamou para cooperarmos com a sua obra, ele é justo, ele é galardoador, e ele irá recompensar a todos aqueles que se dispõem ao serviço voluntariamente. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizermos, devemos fazer de todo o nosso coração, como para o Senhor, e não para os homens, certo de que receberemos a recompensa da herança, pois é a Cristo o Senhor que nós estamos servindo, fazendo o que nós estamos fazendo. Mateus capítulo 10, versículo 41 e 42. Vamos lá? Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. 42. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, em meu nome, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém? Hebreus 6, versículo 10. Último texto. Vamos ler todo. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra já feita e do vosso trabalho que está sendo feito, do amor para com o seu nome mostrado, enquanto servistes e ainda servis. O texto diz que Deus não se esquece. Eu vou dizer mais. Deus não fica devendo nada para ninguém. O nosso trabalho no Senhor não é em vão.
todo o trabalho realizado no Senhor não é em vão. Foi por isso que Paulo disse, para sermos firmes, para sermos constantes, para sermos sempre abundantes na obra do Senhor. E agora nós compreendemos que estaremos lavando os pés dos nossos irmãos quando estivermos presentes nos momentos difíceis, irmos socorrê-los quando estiverem necessitados, amá-los incondicionalmente, acolhê-los em nossa casa, estar sempre dispostos a servi-los. Esta é a verdadeira essência do ensino do lava-pés. Ele concluiu esse ensino dizendo: se sabeis estas coisas, bem-aventurado sois se vocês a praticarem. Amém?